Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa segunda aula da disciplina Mercado Financeiro e de Capitais. Como vocês sabem, eu sou o professor José Campos e nessa aula aqui temos muita coisa para ver, né? Vamos ver basicamente aqui a unidade 2 do seu livro e nessa unidade a gente vai, né? Nessa aula a gente vai falar sobre os produtos de renda fixa, compreender a diferença entre os produtos financeiros de renda fixa e renda variável, compreender as características dos produtos de renda fixa, identificar os produtos de renda fixa emitidos pelo governo, pelas instituições financeiras e pelas empresas. Então, basicamente, a gente vai estudar de forma prática aqui os produtos de renda fixa, ou pelo menos a maior parte deles, disponível no mercado que você pode ter acesso, sua empresa pode ter acesso, por exemplo. Então, tem uma regra aqui, as regras de Warren Buffett. Warren Buffett até pouco tempo, né, era a terceira pessoa mais rica do mundo. Não sei como é que está agora com essa questão do coronavírus, que deu uma baixa na bolsa, mas ele teve sua fortuna construída por meio de investimentos em ações. Ele fala que a regra número 1 para os investimentos é nunca perder dinheiro. A regra número 2 dos investimentos, nunca se esquecer da regra número 1, ou seja, nunca perder dinheiro. Diante disso, eu trouxe os produtos de investimentos que você pode fazer, por exemplo, e trouxe também os riscos que envolvem esses investimentos para que você não perca o seu suado dinheiro. Então a gente vai entender de forma prática como se dão os investimentos e os cuidados que se deve ter ao realizá-los aqui para que a gente nunca perca dinheiro. E aí o primeiro ponto é entender a diferença entre renda fixa e renda variável. Quando a gente fala de renda variável, a gente está falando de investimentos que a gente não sabe quanto vai variar, né? Oscila a variação. Quando você compra ações, por exemplo, você tem essa oscilação. A gente viu até pouco tempo a Bolsa de Valores tendo recorde no seu valor, né? O índice Bovespa batendo altos recordes. Lá em cima, de repente, por conta do coronavírus, isso despencou. Então varia e você não faz ideia de quanto é essa variação. Pode ganhar muito dinheiro, como pode perder muito dinheiro. Essa é a principal característica da renda variável. São exemplos de renda variável, por exemplo, né? Ações, derivativos, FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários, e outros investimentos que a gente tem no mercado aí. Já a renda fixa, não. A renda fixa, como o nome já diz, você já tem noção de quanto você vai receber ao realizar o seu investimento. Ele não vai ficar oscilando sem que você saiba quanto irá render esse seu investimento, ou tenha noção pelo menos de um indicador que ele vai estar atrelado. Vou explicar isso melhor um pouco à frente. E aí são exemplos de investimento de renda fixa, né? Caderneta de poupança, que eu tendo a não chamar muito de investimento, mas é uma forma de investimento de renda fixa. Título público federal, é um investimento acessível de renda fixa. CDB, certificado de depósito bancário, né? LCI, LCA, debêntures. Vou explicar melhor cada um desses investimentos aqui. Então, você já entendeu a diferença entre renda variável e renda fixa. Renda variável varia, você não sabe quanto rende. Renda fixa, você já tem noção de quanto seu investimento vai render. Só que, ao investir em renda fixa, você tem que entender isso. Ao adquirir um produto de renda fixa, o investidor está emprestando dinheiro para alguém. Quando você faz um investimento de renda fixa, você vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para alguém, né? E esse alguém pode ser o governo. Então, quando você compra título público, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você pode, por exemplo, também emprestar dinheiro para instituições financeiras, como o banco. Quando você aplica na caderneta de poupança, você está fazendo isso. Quando você compra um CDB, uma LCI, uma letra de câmbio, uma LCA, você está emprestando dinheiro para instituições financeiras. E quando você atua, né, você também pode emprestar dinheiro para empresas do mercado aí, por meio da compra de debêntures, que vou explicar, e das notas promissórias, do commercial paper. Então, que fique claro que quando você investe em renda fixa, você empresta dinheiro para alguém. E aí, ao emprestar dinheiro, você tem um risco de crédito, que é aquele alguém não te pagar. Então, vocês têm que estar ciente disso e saber quais são os investimentos menos arriscados e quais são aqueles que apresentam maior e menor risco, obviamente, né? Além disso, os investimentos de renda fixa, como eu te falei, né? Você vai saber quanto você vai receber, só que ele pode ser dividido em dois grandes grupos: o renda fixa pré-fixado e o renda fixa pós-fixado. O pré-fixado, na hora que você vai investir o seu dinheiro, você já sabe exatamente o valor que você vai resgatar. Por exemplo, né? Quando você faz um investimento que fala o seguinte, ó, esse investimento vai te pagar uma taxa de retorno de 10% ao ano. Você já sabe quanto você vai receber. Investir R$1.000 e vou ter uma taxa de retorno de 10% ao ano.
É renda fixa pré-fixada. Já estou te dizendo quanto você vai receber. 10% ao ano. Daqui a um ano, 10%. Daqui mais um ano, mais 10%. E assim, sucessivamente, você vai receber 10% ao ano. Você já sabe, está pré-fixado esse valor. Só que existe a renda fixa pós-fixado, que você só saberá o valor a ser resgatado no momento do resgate. E ele é atrelado ao indicador financeiro. Aí você pode perguntar, professor, mas se eu não sei o valor que eu vou resgatar, isso não seria renda variável, porque vai oscilar, eu não sei quanto é a rentabilidade? Não é pelo seguinte, porque esse investimento de renda fixa pós-fixado vai estar atrelado a algum indicador financeiro. Ele pode estar atrelado, por exemplo, à taxa Selic. Falei para você na aula anterior, na aula 1, que era a taxa Selic, como se dava, né? Selic meta, Selic over, a taxa Selic meta, a taxa Selic over e o Selic. Então, seu investimento pode estar atrelado à taxa Selic. Só que a taxa Selic vai oscilar no mercado. Tudo bem. Você, no momento que eu gravo esse vídeo, está 3,75 a taxa Selic meta. Pode ser que passe para 4, pode ser que passe para 3,5. Vai oscilar. Mas não é variável porque você sabe que o seu investimento vai render a taxa Selic, vai estar atrelado à taxa Selic, por exemplo. Por isso que ele é um título de renda fixa, só que ele é chamado de pós-fixado porque a gente só vai saber após, né, depois, qual vai ser a rentabilidade por conta dessa oscilação desse indicador que ela está atrelado, que esse indicador pode oscilar no mercado, beleza? Mas, mesmo assim, é renda fixa, só que do tipo pós-fixado, porque você não sabe exatamente quanto você vai receber. Mas você sabe que ele vai estar atrelado ao indicador financeiro e conhecendo esse indicador no mercado, você sabe o rendimento da sua aplicação, certo? E aí, um dos investimentos de renda fixa que eu te falei são os títulos públicos federal, que eu falei que é você emprestar dinheiro para o governo. E o que é isso, né? O que são os títulos públicos federais? Vamos entender melhor. O Tesouro Nacional é uma espécie de caixa do governo, de onde vem o dinheiro do governo. O Tesouro precisa de recursos para investir, para pagar a dívida pública, para, sei lá, fazer infraestrutura, educação, tudo aquilo que é necessário. E muitas vezes apenas a arrecadação dos impostos não consegue pagar tudo aquilo que o governo necessita, que é o que a gente vê comum aí, né, o déficit que o governo tem. Então, para captar recursos, pegar dinheiro emprestado no mercado para, né, fazer as políticas que têm que ser feitas, o governo emite título público federal. O Tesouro Nacional emite os títulos públicos federais. E aí o que acontece? O Banco Central pega esses títulos públicos, né? Então o Tesouro Nacional emite, o Banco Central pega esses títulos públicos e vai negociar aí com instituições financeiras, né? E é a partir disso aqui, dessa negociação, que surge a taxa Selic meta, né? Expliquei na aula anterior, volta lá que você vai ver quando eu falo que o Banco Central negocia títulos públicos no mercado, né? E um deles são esses caras aqui, as instituições financeiras chamadas de dealers, que são 9 bancos atualmente e 3 corretoras, que são empresas, né? São instituições financeiras que passaram por um processo seletivo e vão poder comprar e vender, né? Vão comprar e vender títulos públicos no mercado primário a partir do momento que o Banco Central determina. Compra o título, vende o título, etc. Beleza? Mas isso aqui não é o foco da aula em si. Mas o Banco Central pega e negocia esses títulos aí com essas instituições financeiras. Até 2002, para você comprar esse título, era necessário vir essas instituições financeiras aqui, ó. Só que as instituições financeiras não vão querer que você invista na mesma coisa que ela, em títulos públicos, né? Então era mais difícil o acesso à compra de títulos públicos. Mas aí em 2002, o Tesouro Nacional fez uma parceria com a Bolsa de Valores e criou o que a gente chama de Tesouro Direto, que é um programa de compra de títulos públicos de forma direta pelos investidores pessoa física. Então, é comum as pessoas falarem que estão investindo no Tesouro Direto. Você não investe no Tesouro Direto, você investe em títulos públicos por meio da plataforma, por meio do programa Tesouro Direto, que é uma parceria do Tesouro Nacional com a Bolsa de Valores. Então, ele veio o que a gente fala democratizar as compras de títulos públicos, ou seja, as pessoas físicas, o investidor, pessoa física, consegue comprar título agora de forma direta por meio do Tesouro Direto. Isso só é possível para investidor, pessoa física, pessoa jurídica não acessa aqui por meio do Tesouro Direto. Só que para você comprar título público por meio do Tesouro Direto, será necessário a intermediação da corretora. Como eu te falei na aula anterior também, para você investir, você vai ter que abrir conta na corretora. Se não abriu, abre lá porque é fácil, não é difícil. Você faz tudo pela internet. Então, você, pessoa física, consegue comprar título público por meio da sua corretora, né, de forma direta aí através do Tesouro Direto. Então ficou muito mais fácil e muito mais barato. A partir de R$30
você já consegue comprar título público, você já consegue investir e tem uma rentabilidade muito melhor do que vários investimentos no mercado aí. Beleza? E aí, quais são os títulos hoje, no dia que eu estou falando com vocês aqui, gravando a aula, disponíveis para as compras? Os nomes dos títulos são os nomes bem esquisitos, ó. LTN, Letra do Tesouro Nacional, NTNF, Nota do Tesouro Nacional Série F, LFT, Letra Financeira do Tesouro, NTNB, NTNB Principal. Esses são os nomes do título. Só que decorar isso aqui, aprender isso aqui, não é simples, né? Uns nomezinhos complicados. Aí o Tesouro Direto, para facilitar a vida de nós, pessoas físicas não tão inteligentes para esses assuntos, criou alguns alguns nomes mais fáceis aí para a gente negociar esse título. A LTN, por exemplo, a Letra do Tesouro Nacional, ele chamou de Tesouro Prefixado. Vou explicar melhor cada um desses investimentos aqui para você. A NTNF é o Tesouro Prefixado com juros semestrais, a LFT é o Tesouro Selic, NTNB é o Tesouro IPCA+, é o NTNB principal, né? E o NTNB é o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Facilitou um pouco aqui a nomenclatura dos títulos públicos. E aí, como eu falei, se você quer comprar título público, se você quer investir, você vai ter que ter acesso a uma corretora e esses títulos estarão disponíveis na corretora para você. Mas eu acessei aqui o site do Tesouro Direto e vou te mostrar esses títulos que estão sendo negociados hoje. Beleza, vou tentar dar um zoom aqui. Aqui a gente tem aqueles títulos que eu acabei de falar para você com a nomenclatura nova. Então a gente tem, por exemplo, Tesouro Prefixado 2023. Como o nome já diz, prefixado, é que a taxa é fixa, né? Lembra lá os títulos prefixados, você já sabe exatamente quanto você vai receber. Então a gente tem disponível hoje o Tesouro Prefixado 2023, que eu estou no site do Tesouro Direto, né? A rentabilidade desse título é de 4,40% ao ano, fixa. Todo ano você vai receber 4,40%. E ele vence lá em 2023, 1 de junho de 2023. Para você investir nesse título, para você comprar esse título, basta você ter R$ 35,63. Você consegue comprar um único título aí. O preço desse título é 890, o preço total, né? Só que você pode comprar uma fração dele, a menor fração que você pode comprar é no valor de R$ 35,63 e ele vence lá em 2023. A gente tem também o Tesouro Prefixado 2026. Esse aqui, como ele é mais longo, a rentabilidade dele é maior, é 6,58%, tá? Pagando a taxa prefixada, né? Todo ano você recebe 6,58%, o investimento mínimo R$ 34,80 e ele vence em 1 de junho de 2026. A gente tem um Tesouro Prefixado com juros semestrais 2031, vence mais longo ainda, então ele está pagando aí 7,34% ao ano, né? O investimento mínimo R$ 36,00. Qual a diferença do prefixado com juros semestrais para os demais? Quando você investe só no Tesouro Prefixado, você vai investir, sei lá, R$ 1.000 hoje e você vai resgatar o seu dinheiro mais os juros ao final do investimento, lá no 1 de junho de 2026. O com juros semestrais, não. Você investe R$ 1.000 hoje. Digamos que daqui a 6 meses rendeu 200. Esses 200 caem na sua conta da corretora e os 1.000 continuam investidos. Passou mais 6 meses, rendeu mais 200, digamos. O 200 cai na conta da corretora e os 1.000 continuam investidos. Então, a cada 6 meses você recebe os juros. Enquanto os outros você só recebe os juros e o valor investido ao final da aplicação, esse aqui a cada 6 meses. Geralmente pessoas que vivem já de renda, tem uma renda passiva, né, investe lá, sei lá, 1 milhão, 2, e a cada 6 meses pega esse dinheiro para pagar as contas, para viver. Geralmente esse tipo de pessoa que faz esse tipo de investimento. A gente tem um Tesouro Selic, aí é um título pós-fixado, esse vence em 2025, que ele paga, né, a rentabilidade dele é a taxa Selic. Como eu falei, a taxa Selic hoje, a meta está em 3,75%, então hoje ele está pagando aí a Selic mais 0,03%, então ele estaria pagando 3,78%, né? E aí, se a Selic oscilar para mais, ele vai pagar mais, se oscilar para menos, ele vai pagar menos, ele vai acompanhando a oscilação da Selic. Esse, para você investir, é preciso ter, no mínimo, R$ 105,00 e ele vence em 2025. Tem o Tesouro IPCA+, o que é esse tesouro? Ele vai pagar o IPCA, o índice oficial da inflação, mais uma taxa pré-fixada de 3,03%. Se a inflação der 5%, né, por cento ao ano, digamos, ele pagaria 5% ao ano mais 3,03%, que daria mais ou menos, aproximadamente, aí 8,03%. É aproximadamente porque a conta não é simples assim, não é somar só as duas taxas. Se você não viu isso na disciplina de matemática financeira, você vai ver. Ele vence em 2026 e o investimento mínimo R$ 54,00.
Tesouro IPCA mais 2035, paga o IPCA do ano, né, do período, mais 4,11% ao ano, e assim vai. E aqui a gente tem o Tesouro IPCA mais com juros semestrais, que é aquela mesma situação do prefixado com juros semestrais. Você deposita o dinheiro, a cada 6 meses os juros do investimento cai na sua conta e o principal fica lá rendendo. E aí são os títulos disponíveis para venda. Você tem que identificar qual o melhor, dadas as suas circunstâncias, e investir aqui. E veja que os valores mínimos para investir não são tão altos. 54, 36, 36, 40, 42. São investimentos com baixo custo e que você já pode realizar aí e vão pagar melhor do que a caderneta de poupança. Beleza? Para você comprar, você vai ter que ter uma conta numa corretora para realizar esse tipo de investimento. Existem corretoras que não vão cobrar nada, zero, gratuitos, para você fazer investimentos em tanto títulos públicos como qualquer tipo de investimento de renda fixa, e algumas até não cobram nada para investir em ações. Então, esses aqui são hoje os títulos disponíveis a serem negociados que você pode comprar. Então, vimos os títulos de forma prática, os títulos disponíveis hoje para negociação, que você pode ter acesso, que você pode comprar. E aí vou te mostrar na corretora como você faria para comprar esse título. Então você vai acessar o ambiente da corretora. Como eu te falei aqui, eu abri uma corretora que eu uso, a Easy Invest, que eu usava. E aqui você vai transferir o dinheiro para aqui, o seu dinheiro vai ficar disponível para você comprar diferentes investimentos. Se você vier em investir, os títulos públicos estarão disponíveis aqui para negociação. Aqui, Tesouro Direto. Tesouro Direto. Aqui estão todos aqueles títulos que eu falei para você, que eu acabei de mostrar. Se você quer comprar, por exemplo, um Tesouro Prefixado 2023, basta clicar aqui e investir. Como eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir investir porque não tem dinheiro nenhum na minha conta. Mas se você clicar em investir, facilmente você vai comprar um título público, o dinheiro vai ser debitado da sua conta na corretora e será investido em um título público. Então veja que é algo simples fazer esse investimento, desde que você tenha conta em uma corretora. Então aqui, como eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir investir, mas você poderia colocar o valor do investimento, que o mínimo é 35,63, e mandar investir. Digamos que você quer R$1.000. Só que eu não tenho dinheiro, não vou conseguir investir, meu saldo é zero. Só que, ao realizar um investimento em título público, por exemplo, você vai pagar imposto de renda. E qual é o valor do imposto de renda? Se seu investimento ficar aplicado por até 180 dias, você vai pagar uma alíquota de 22,5% sobre o que rendeu. Se ficar entre 181 e 370, você paga uma alíquota de 20% sobre o que rendeu. Se ficar entre 361 e 720, você paga 17,5%. E se ficar acima de 720 dias investido, né, seu dinheiro lá investido acima de 720, você vai pagar 15% de imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda é cobrado sobre o rendimento e não sobre o valor total aplicado. Investi 1.000, vou sacar 1.500. Eu pago imposto de renda sobre o quê? Se for acima de 720 dias, você vai pagar 15% sobre apenas o 500 que rendeu, e não sobre o 1.500 total, sobre o que rendeu. Beleza? Esse diferente das ações, que eu vou explicar nas próximas aulas, esse investimento, quando você resgata, o valor do imposto de renda já vem abatido na fonte, você não precisa fazer mais nada, só declarar na declaração anual. Mas já vem abatido na fonte com base nessa tabela regressiva de imposto de renda. Logo, quanto mais tempo seu investimento ficar lá investido, né, aplicado, menor vai ser a alíquota de imposto de renda. Acima de 620 dias, você paga 15%. Essa é a famosa tabela regressiva, porque vem regredindo o valor do imposto de renda. Aí, a gente tem, né, falei para você dos produtos emitidos pelo governo, os títulos públicos. A gente tem produtos emitidos por instituições financeiras, que são bancos, por exemplo. A gente tem a caderneta de poupança, o CDB, o certificado de depósito bancário, a letra de câmbio, a LCI, letra de câmbio imobiliária, a LCA, letra de crédito agronegócio, que são investimentos aí que você pode fazer por meio de bancos, instituições financeiras. Geralmente esses produtos são pós-fixados e atrelados à taxa CDI. E o que é essa taxa CDI? Taxa CDI, pessoal, é um tipo de investimento de renda fixa também, só que só é negociada entre bancos. Basicamente, é um banco emprestando dinheiro para outro banco. Sei lá, Banco do Brasil emprestando dinheiro para o Bradesco, e assim um banco emprestando dinheiro para outro. Esse empréstimo ocorre por meio do Certificado de Depósito Interbancário, CDI, Certificado de Depósito Interbancário.
E essa taxa de juros que um banco empresta para o outro vai remunerar alguns investimentos no mercado. Mas eu falei para vocês que o Banco Central pega título público e negocia com instituições financeiras, ou seja, são instituições que estão emprestando dinheiro para o governo. Então, quando um banco empresta dinheiro para outro banco, ele vai falar o seguinte, ó, eu até te empresto dinheiro, mas você vai ter que me pagar uma taxa de juros muito próxima ao que, nossa, é muito próximo ou igual à taxa de juros que o governo está pagando para a gente, instituição financeira. Por isso que a gente fala que a taxa CDI, que é essa taxa de empréstimo entre bancos, ela é taxa irmã da taxa Selic, porque ela quer replicar a taxa Selic, então ela é muito próxima à taxa Selic. Alguns investimentos são atrelados à taxa CDI e o valor da taxa CDI vai estar muito, muito próximo, né? Ela tenta replicar o mais próximo possível da taxa Selic. Então, basicamente, entre aspas, quando você investe em um produto de investimentos que paga a taxa CDI, basicamente esse produto está pagando a taxa Selic porque elas são muito próximas, beleza? Como eu falei, CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Falei também que ao investir em renda fixa, você está emprestando dinheiro. O investimento em título público é tido como um investimento mais seguro, né? Porque a gente acredita que o governo não vai dar o calote, né? Não vai deixar de te pagar. Se o governo chegar ao ponto de dar um calote, a nossa última preocupação vai ser esse dinheiro, porque o país vai estar em frangalho, né? Mas existe essa possibilidade que eu acho muito difícil. Beleza, quando você empresta dinheiro para banco, você está correndo o risco do banco não te pagar, né? Porque você está emprestando dinheiro para alguém. Se o banco falir, se o banco quebrar, você está correndo o risco do banco não te pagar. Só que existe uma coisa no mercado bancário chamado Fundo Garantidor de Crédito. É uma associação civil sem fins lucrativos que administra um mecanismo de proteção aos depositantes investidores no âmbito do sistema financeiro nacional. Garante até o valor de R$250 mil por CPF e por instituição financeira. O que é isso? O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo vinculado, né, a instituições financeiras que vão garantir que as instituições financeiras paguem os investimentos, paguem as aplicações financeiras que eles captam no mercado. Então, alguns investimentos têm essa proteção de até R$250 mil por CPF e por instituição. O que é isso? Digamos que eu tenho R$250 mil no banco A, 250 mil no banco B, 250 mil no banco C. Se esses bancos quebrarem, até 250 mil por CPF eu recebo aí meu dinheiro total de 650 mil de volta. Digamos que eu tenho 300 mil no banco e esse banco quebra, eu só recebo 250 mil, porque até 250 mil por CPF, né, e por instituição financeira. Então, se você vai investir seus milhões, escolha aí diferentes bancos para que você, se o banco quebrar, você não perca todo o seu milhão. E aí, em dezembro de 2017, o Conselho Monetário Nacional fez uma aprovação, né, e alterou o regulamento do Fundo Garantidor de Crédito, que estabelece agora o teto de R$1 milhão por um período de 4 anos para garantias pagas por CPF e CNPJ. O que é isso, né? Que essa proteção do Fundo Garantidor de Crédito geralmente é voltada para o pequeno investidor não perder o seu dinheiro. Só que tinha grandes investidores, porque o juros no Brasil é alto, que investia muito e tinha essa proteção. Então o Conselho Monetário Nacional, que lembra lá que é o órgão máximo do sistema que cria as normas, criou uma determinação e falou, a gente vai proteger até R$1 milhão. Que é isso, né? Se você tem 2 milhões e os bancos quebram, você só recebe 1 milhão e esse valor é atualizado a cada 4 anos, né? Se digamos que você tem investido ali 1 milhão, né? 250 mil em cada banco. Aí um banco desses quebrou, sua garantia, aí você recebeu 250 mil, né? Sua garantia agora só é 750 mil, porque você já gastou 250 mil que você já recebeu. E esse valor só vai ser atualizado, você só vai ter 1 milhão novamente depois de 4 anos. Isso aí foi uma forma que o governo achou, né, para proteger os investidores pequenos e nem sempre os grandes investidores que tinham 10, 20, 30 milhões ganhando altas taxas de juros, beleza? Mas se você tem mais de 1 milhão, você começa a se preocupar. Se você não tem, por enquanto, tá beleza aí, você vai estar protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Lembrando que não são todos os investimentos e vou te mostrar os que têm proteção do fundo. O primeiro investimento é o Certificado de Depósito Bancário, CDB. Pode ser emitido por bancos comerciais, múltiplos, de investimento, de desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal. Te falei que existem diferentes tipos de bancos com diferentes carteiras, né? Lembra lá na aula 1, banco múltiplo é um banco que tem mais de uma carteira e um deles é obrigatoriamente de investimento ou comercial. Então, bancos múltiplos podem emitir CDB. O CDB, eles podem ser tanto pré-fixado quanto pós-fixado. Você já sabe o que é isso, né? Pode ter a rentabilidade certa ou pode oscilar conforme uma determinada taxa.
possui garantia do FGC, então se você compra um CDB, que é um título privado, e o banco quebra, até 250 mil você recebe aí por banco e por CPF. E nesse investimento ocorre incidência de imposto de renda conforme aquela tabela regressiva, né? Você investe, vai pagar imposto de renda conforme aquela tabela que eu mostrei anteriormente aqui, igual nos títulos públicos, beleza? Outro investimento é a letra de câmbio. A palavra câmbio aqui não se refere à possibilidade de trocar e não o comércio internacional. Não tem nada a ver com moeda, com dólar, nada disso. Câmbio no sentido de câmbio-troca. Pode ser emitido por instituições financeiras, pode ser também pré-fixado e pós-fixado, né? Possui garantia do FGC e também tem o pagamento de imposto de renda. Então eu já te dei dois exemplos de instituições de investimentos emitidos por instituições financeiras que têm a proteção a 350 mil, então você não vai correr tanto risco assim, porque se o banco falir você recebe esse dinheiro de volta, e tem imposto de renda. Aí você me fala, professor, gostei, quero investir, onde é que eu encontro isso, como é que eu faço? Como eu falei, o seu banco normal, esses bancos grandes que você tem, terão esses investimentos. Mas se você for na corretora, a corretora também vai disponibilizar esses investimentos de diferentes bancos e com taxas muito superiores, às vezes, ao banco que você possui. Então, para investir, como eu falei, basta ir até a sua corretora. Estou aqui no ambiente da corretora e vou investir, quero comprar um CDB. Será que a corretora tem? Vou vir investir e aqui, ó, nessa corretora em específico, aí você vai ter que ver como é que é a sua, que também vai ter esses investimentos, tem CDB e LC, letra de câmbio, tudo junto, tá vendo? Quando eu clicar aqui, serão disponibilizados todos os CDBs e as letras de câmbio que essa corretora está trazendo aqui para mim, ó. E aqui, como eu falei, como ela é uma corretora independente, você vai ver investimentos de diferentes bancos, né? Diferentes bancos. Aqui você tem os bancos, Banco Máxima, Banco Pini, e os investimentos que ela tem. Então, por exemplo, eu tenho um investimento aqui, um CDB pré-fixado, que vai vencer em 2028. Então você vai ter que investir e resgatar em 2028. E a rentabilidade que ele está pagando é de 13% ao ano, né? Você já vê que é uma rentabilidade maior do que o Tesouro Direto lá. Só que para você investir, basta ter R$100. O valor líquido que você vai ter ao fazer esse investimento é R$ 232,90. O mínimo é R$100, mas você pode investir mais. E aí, terão aqui diferentes investimentos de diferentes bancos. Se você for descendo, você vai vendo aqui qual investimento lhe agrada. Estou descendo aqui para te dizer que a rentabilidade pode ser pré-fixada, que nem você está vendo aqui, ou ela pode ser também, olha quanto investimento, atrelada ao IPCA. Lembra que eu falei para você que existem investimentos que é atrelado ao índice da inflação mais uma taxa? O Tesouro Direto tem isso, por exemplo. Então, se você comprar um desse aqui do Banco Pini, você vai receber o IPCA do período mais 4,52%. Vence em 2027 o investimento mínimo R$10.000. Mas tem vários aqui, você pode escolher de acordo com a sua necessidade, o prazo que você quer e etc. Se descer até o final aqui, você vai ver aqui, ó, investimentos agora atrelados à taxa CDI. Por exemplo, aqui, ó, um do Banco Máxima que vence em 2020, que está pagando 139% do CDI. E o que é isso, 139? O CDI não é 3,75? 139 ele está pagando acima de 3,75, 39% a mais, digamos assim. 139 está pagando a mais. Tesouro Direto paga a taxa Selic, né, que é próxima a CDI. Esse aqui paga acima dessa taxa Selic, acima dessa taxa CDI. Investimento mínimo R$1.000 nesse exemplo. O retorno aqui é uma previsão, não é certo, porque a taxa Selic pode oscilar. Ele pega isso aqui com base na Bolsa de Valores, né? Uma previsão é que se você investir 1.000 no vencimento, você receberia 1.015,25. Lógico que esse aqui está vencendo em 2020 já está muito próximo, né? Então se você pega um mais longo, você vai ver aqui as rentabilidades. Aí basta você escolher o que você quer investir, clicar em cima, como eu falei, e tendo o dinheiro na corretora, investir de forma bem simples, bem fácil, desde que tenha o dinheiro e o valor que você quer investir. Então, bem tranquilo para investir também. Beleza, te mostrei o que é um CDB, te mostrei o que é uma letra de câmbio que você pode investir e a forma que você tem de investir. Outro investimento que a gente tem é a letra de crédito imobiliária, também investimento para instituições financeiras.
é lastreada por créditos imobiliários, garantido por hipoteca ou alienação fiduciária de coisa imóvel. O que é isso, pessoal? A LCI é o banco captando recurso no mercado, só que essa captação de recursos está vinculada a algum empreendimento imobiliário. Então tem essa garantia também do imóvel, né? Ele pode ser pré-fixado e pós-fixado, do mesmo jeito. Também possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Olha que legal, 350 mil por CPF, por entidade. Se você investir e o banco quebrar, você recebe seu dinheiro de volta. E possui isenção de imposto de renda. Essa é uma diferença para o CDB e para a letra de câmbio. A LCI, você não paga imposto de renda, você é pessoa física, né? Então é isento de imposto de renda, beleza? Essa é uma das grandes diferenças. O LCA são títulos de crédito garantidos por empréstimos direcionados ao agronegócio. É muito parecido com o LCI. O LCI o banco está emitindo um investimento atrelado a imóveis. A LCA, o banco está emitindo um investimento atrelado a contratos do agronegócio, que podem ser tanto pré-fixado quanto pós. Também possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, e também possui isenção de imposto de renda. Então, quando você investe nesse tipo de investimento, você não paga imposto de renda, aquela tabela regressiva que tem para o CDB, o título público, a letra de câmbio, para aqui, para o LCA e para o LCI não existe, porque é isento de imposto de renda. E para você comprar LCI e LCA, também você vai ter acesso por meio da sua corretora. Quando você vem aqui em investir, você vai ver na sua corretora disponíveis aqui, ó, LCI e LCA. Você vai acessar e ver quais são os que podem ser investidos por você. Como eu falei, como essa corretora é independente, e você pode escolher essa ou qualquer outra, ou várias, né? Essa aqui é gratuita, você investe de graça. Vão ter vários investimentos aqui, ó. Banco Máxima também tem um LCI, ou LCA, não sei dizer o que é esse aqui, deixa eu clicar para ver. Esse aqui é um LCI, que vence em 2022 e a rentabilidade é 6,44% ao ano, isento de imposto de renda. Se o valor mínimo é R$1.000, investindo 1.000 você saca 1.130,98 lá em 2022. E aí vão ter vários com diferentes valores, 30 mil, e emitidos por diferentes bancos. Você tem também LCI e LCA atrelada ao índice da inflação mais uma taxa pré, né? Então o banco original tem esse aqui que vence em 2023, que paga o IPCA, quanto rendeu o IPCA no período, mais 2,07% ao ano, né? Investimento mínimo, R$2.000. E você tem também atrelado aqui, ó, a taxa CDI. Banco original, vence em 2021, paga 111 do CDI, paga 11% acima do que o CDI é hoje, que é próximo à taxa Selic, né? O seu CDI é 3,75, ele vai pagar mais do que isso, investimento mínimo R$5.000. A estimativa é que você sacaria 5.273, receberia, né? Já líquido, aqui não tem imposto no caso. E aí tem vários aqui, isso aqui é uma previsão, porque a gente não sabe a oscilação do CDI, da Selic, né? É só uma previsão com base nos contratos futuros negociados na Bolsa de Valores. E aí você vai ter vários, como eu falei, se quiser comprar, basta clicar em cima e aí você escolhe qual investimento você vai fazer. Outro investimento que nós temos são as letras financeiras. Possui como finalidade, também investimento aqui emitido por instituições financeiras, possui como finalidade captar recursos de médio e longo prazo para as instituições financeiras. Tem vencimento superior a 2 anos e o valor de emissão, esse valor de emissão é mais elevado, não é tão baixo quanto você tinha o CDB, LCI e LCA. Também pode ser pré-fixado e pós-fixado, e aqui ó, não possui garantia do FGC. Comprei uma letra financeira e o banco faliu, quebrou. O que acontece? Perde seu dinheiro, porque não tem garantia, né? Então fique atento aí ao risco que você está tendo ao comprar uma letra financeira. E a letra financeira também tem pagamento de imposto de renda. Se você quer comprar uma letra financeira, também encontrará na sua corretora. Então, se você descer aqui, ó, você vai ver que na sua corretora tem LF, letra financeira. Mas, volto a lembrar, o valor mínimo não é baixo, é alto e não tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então você vai ver aqui, ó, Banco Caruana, né, Financeira Caruana aqui, ó, paga 8,15% ao ano, vence em 2025, investimento mínimo R$50.000 e não tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Quebrou, você perdeu seu dinheiro. E aqui tem várias, pode ser atrelado ao IPCA também, como pode ser também atrelado à taxa CDI, tá vendo aqui, ó, 181, 125% do CDI. E o investimento mínimo aqui, a maioria deles, R$50.000 e não tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Se você investir, tem uma chance de perder o dinheiro caso a instituição financeira venha a falir.
Aqui eu trouxe para vocês, até o momento, os principais investimentos emitidos por instituições financeiras e falei dos títulos públicos também. Então, quando você faz um investimento em renda fixa, você está prestando dinheiro para alguém, que pode ser o governo, instituição financeira ou empresas. Falei dos títulos públicos para o governo, falei alguns de instituições financeiras aí que você pode ter acesso e os riscos que você corre. Só que você pode também emprestar dinheiro para empresas, né, no mercado aí. E aí, para emprestar esse dinheiro, você pode emprestar por meio das debêntures e por meio do commercial paper. Todos dois é uma forma de emprestar recursos para uma instituição, para uma empresa. Ou seja, são títulos de dívida, porque ao você comprar, você está comprando, né, uma dívida, a empresa vai estar te devendo. Só que as debêntures e o commercial paper, as notas promissórias, têm uma diferença. A debênture capta recursos para financiar o capital fixo da empresa, que é mais de longo prazo, enquanto os commercial papers são capital de giro, né, mais de curto prazo. As debêntures são de longo prazo, como eu falei, o commercial paper, as notas promissórias, são de curto prazo. Quem pode emitir debêntures? As SAs abertas, as empresas listadas na Bolsa de Valores, né? Além dessas SAs abertas, as empresas listadas na Bolsa podem emitir a Sociedade de Arrendamento Mercantil e as companhias hipotecárias e o BNDES. Instituições financeiras como o banco não podem emitir debêntures, por exemplo. Quem pode emitir nota promissória são as SAs abertas, aquelas listadas na Bolsa, e as fechadas também, desde que sejam sociedades anônimas. O prazo mínimo para resgate de uma debênture é 1 ano, às vezes ela pode até ser negociada no mercado secundário, mas o prazo é 1 ano. O prazo mínimo para a nota promissória é 30 dias. O prazo máximo de vencimento de uma debênture não tem, inclusive existem debêntures perpétuas aí que fica para o resto da sua vida. E o prazo máximo de vencimento de um commercial paper, né, de nota promissória, a gente chama ele de curto prazo justamente por isso, porque o prazo máximo, caso seja emitido por uma SA aberta, né, listada na Bolsa, é 360 dias. Caso seja uma SA fechada, uma sociedade anônima que não está na Bolsa, é 180 dias, é um prazo mais curto, né? As debêntures aqui tem uma observação que ela pode ser conversível em ação, beleza? Commercial paper tem pagamento de imposto de renda, debênture tem pagamento de imposto de renda, exceto algumas debêntures são chamadas de debêntures incentivadas, são debêntures que vão investir na infraestrutura do país, e essas debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda. Nenhum dos dois tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito, então se você emprestar dinheiro para a empresa e ela quebrar, tem grande chance de você perder o seu dinheiro, não tem proteção do fundo, porque o fundo está ligado lá às instituições financeiras. Se você quiser comprar debêntures, você consegue. Commercial paper é um pouco mais difícil, você não vai achar na corretora, mas debêntures você consegue aí achar na sua corretora e vou te mostrar. Logo aqui embaixo nos investimentos, você vai ver as debêntures, que são títulos de dívida, né? Você está emprestando dinheiro para alguma empresa. E aqui você vai ter as debêntures disponíveis. Aqui é o nome da empresa, nesse caso aqui é a Complexos Morrinhos de Energia. Ela está pagando, né, o IPCA mais 5% ao ano, o que rendeu o IPCA mais 5% ao ano e vence em 2027. Essa em específico que está com esse negocinho amarelo aqui, ela é exclusiva para investidor qualificado, então não é acessível a todos os investidores. Eu poderia comprar porque eu sou investidor qualificado. Para ser investidor qualificado você vai ter que ter 1 milhão em investimentos, não é meu caso, gostaria que fosse, mas não é. Ou alguma certificação do mercado que te dá esse status de investidor qualificado. Você tem outra aqui, ó, que vence em 2020, e essa aqui é isenta de imposto de renda, né? Então é uma debênture incentivada, você não paga imposto de renda. Você tem outra aqui, ó, deixa eu ver essa aqui de quem é. Paranabaíba Transmissão de Energia, alguma empresa de energia elétrica. Como é uma empresa de energia elétrica, a gente chama de debênture incentivada porque está investindo em infraestrutura, né? Então é isenta de imposto de renda, vence em 2028, paga IPCA mais 4,7% ao ano. Lembrando que se a empresa quebrar, você perde o seu dinheiro. Aqui agora, algumas debêntures que não são incentivadas, né? CMTR-33, da CEMIG, ela não é incentivada. A CEMIG é uma empresa de energia de Minas Gerais, né? Nesse caso, ela não é incentivada. Você vai ter que pagar imposto de renda aqui, como ela vence em 2021, por conta do prazo, com base naquela tabela regressiva, você tem que pagar 20% de imposto de renda. Você tem da Vale aqui, ó, debênture da Vale SA, paga IPCA mais 3,8%. Aí fica a seu critério se você quer emprestar dinheiro para a Vale ou não, né? Então, tá aqui, porque se a Vale quebrar, você não recebe seu dinheiro. Então, aqui são as debêntures que tem disponível.
Geralmente as debêntures, né? Geralmente não, as debêntures têm maior risco, porque não tem fundo garantidor de crédito, não é emitido pelo governo, né? Se a empresa quebrar, você perde. E nem sempre a rentabilidade das debêntures são maiores do que do CDB, da LC, do título público. Então, quando for investir, tem que comparar essas rentabilidades para ver qual é que rende mais, beleza? Então tem que ficar atento aí a essa questão da rentabilidade do investimento também. E os investimentos normalmente são ajustados periodicamente, né? Então pode ser que hoje tenham uns investimentos que amanhã não terão mais e amanhã terão outros que hoje não tem mais. Então, tendo o dinheiro na mão, você acessa, identifica aquele que está pagando a melhor rentabilidade, qual está sendo melhor naquele momento, e compra de acordo com o prazo que você deseja, e etc. E por fim, pessoal, eu sei que essa informação aqui ela é bem importante porque às vezes a gente confunde. Então eu trouxe aqui para facilitar. Quais são os investimentos? Quais deles têm imposto de renda, né, para pessoa física no caso aqui? Tudo que eu falei de isenção de imposto de renda vem sendo aqui para pessoa física. E se possui ou não garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, título público federal, você paga imposto de renda, conforme a tabela regressiva, e não possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito, né? Aqui você está emprestando dinheiro para o governo e a garantia é o próprio governo. Caderneta de poupança, não sei se posso chamar de investimento, mas ela é isenta de imposto de renda para pessoa física. Se você tem uma conta corrente ou se você tem uma conta poupança de sua empresa, você vai pagar imposto de renda e possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. CDB e letra de câmbio, né? CDB e letra de câmbio, todos os dois pagam imposto de renda e possuem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. A LCI e a LCA, letra de crédito imobiliária e letra de crédito de agronegócio, são isentas de imposto de renda para pessoa física e também possuem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. A letra hipotecária, não expliquei melhor, mas tem no seu livro, ela é isenta de imposto de renda para pessoa física e possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. A letra financeira paga imposto de renda e não possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Se você investir, tem o risco da empresa quebrar e você perder o seu dinheiro. As notas promissórias, commercial papers, possuem imposto de renda e não possui fundo garantidor de crédito. Se quebrar, você perde. Se a empresa quebrar, você perde dinheiro. E as debêntures, algumas pagam imposto de renda, as incentivadas são isentas de imposto de renda. Você não paga, como eu já te mostrei. E não possui garantia do fundo garantidor de crédito. Título público federal, você está emprestando dinheiro para o governo. Esses outros aqui, caderneta de poupança até a letra financeira, para instituições financeiras. E commercial papers e debêntures, você está emprestando dinheiro para empresas. Então isso aqui é muito importante para a hora de você investir, também na hora de fazer as suas atividades, você compreender quem paga imposto, quem não paga, e quem possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito e quem não possui. Beleza? Por essa aula aqui a gente entendeu, né, a diferença entre renda fixa e renda variável, compreendemos as características dos produtos de renda fixa, né? E vimos os produtos de renda fixa emitidos pelo governo, instituições financeiras e por empresas e te mostrei na prática como você consegue fazer esse tipo de investimentos e os riscos que envolvem cada um desses investimentos. Acredito que podem ter ficado algumas dúvidas aí, e é normal, e eu torço para que tenha ficado, porém, nos vemos na live e sanamos todas as dúvidas de vocês. Grande abraço e até lá.